Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção para a Glória de Deus. Tema de hoje, oportuno. A gente vai falar com o Dr. Leonardo, vocês vão conhecer ele daqui a pouquinho. O Dr. Leonardo é teólogo, psicólogo, Eu vou falar sobre um tema que eu tinha muita vontade há muito tempo. Nós vamos falar sobre autismo, mas, acima de tudo, sobre essa explosão do diagnóstico do autismo tardio. Dr. Leonardo está aqui com a gente, já esteve no Caminhos Eficientes, então se vocês quiserem na programação da IPP-TV, tem um programa que ele gravou em setembro, que foi incrível, e a gente tem que falar sobre saúde mental. Redireção tem essa preocupação de trazer informação, acima de tudo, informação de qualidade. Então, doutor Leonardo, muito obrigada pela disponibilidade e presença. Vou pedir desculpa em público, porque eu errei com ele. Eu marquei uma data e eu peguei a data e coloquei na agenda o horário da mesma data e ele veio até aqui. Eu quem agradeço. Obrigada, doutor. Muito feliz de estar aqui com você. Lindo o teu ministério. Eu acho incrível quando alguém exerce na profissão o ministério. Porque o que eu vi de você é que é exatamente isso, né? Eu vi que você vai contar a tua história para nós, sim, mas vi que você foi alcançado pela graça com 11, 12 anos. Exato. Lindo isso. Então, doutor Leonardo é casado com a Raíssa, pai do Benício e da Laura. Laura e Benício, porque a Laura é mais velha, né? Exato. É isso aí, da Laura e do Benício. Doutor, eu vou começar perguntando do teu caminho até aqui com o Senhor, como é que tudo começou? Bom, se a gente tentando simplificar, né, as décadas vão passando, a história vai ficando cada vez maior, né? Mas realmente a minha família começou a ir à igreja quando eu tinha por volta de 10 anos, né? Eu detestava a igreja, não suportava. Sério? E não suportava porque tinha algumas coisas que me incomodavam e que só depois eu fui saber. Tinha barulho, tinha palma, tinha gente pegando, tinha gente abraçando, tinha uma série de coisas que me incomodava. Eu não tinha noção disso na época, né? Mas eu não gostava do ambiente. E não tinha amigos, não tinha nada, assim. E nesse período dos 10, 11 anos, eu morei em um lugar que era uma rua sem saída, então a gente podia brincar na rua. E foi a primeira vez que eu tive um grupo de amigos. Nossa! E nesse grupo de amigos, claro, tinha primos, né? Mas a minha família nuclear morava numa cidade diferente do restante. Então, encontrava nas férias com os primos, mas não tinha, assim, né, um convívio. E esse foi um período muito difícil, né, especialmente para minha mãe e tudo, porque nesse contato com o pessoal que estava por ali, eu não cheguei a usar nada, mas eu tive várias oportunidades, ainda com 10 anos ali, mas oportunidade de drogas, de uma série de coisas. Comecei a agir de um jeito que não estava legal. Você acha que era para ser aceito? Sem dúvida, sem dúvida. Foi a primeira vez que eu tive um grupo, a gente tinha uma camiseta, a gente tinha um time de futebol. Era uma tribo mesmo. Me chamaram, né? Um dia me chamaram para brincar e é a primeira vez que isso tinha acontecido e eu fiquei deslumbrado mesmo. Então, assim, na escola foi o pior ano da minha vida na escola, porque eu não prestava atenção. A minha preocupação era fazer parte desse grupo, né? Eu costumo contar que a professora, já falei isso em outros lugares, a professora chamou a minha mãe e falou: olha, se você quiser fazer alguma coisa pelo seu filho, leve ele para a FEBEM. O lugar do seu filho é na FEBEM. Seu filho não é gente. Eu acho que ela tinha razão em algumas coisas, em outras é claro que ela estava errada, mas só para você ter noção de como isso estava acontecendo. E foi nesse período que a minha família começou a frequentar a igreja. E aí aconteceu que lá, um outro grupo, né, demorou um pouco, mas aí os meninos da igreja foram se aproximando, teve um acampamento, eu não queria ir, minha mãe me levou, e aquelas coisas vão acontecendo. E aí esse grupo da rua começou a se distanciar, e o outro grupo começou a fazer mais parte da minha vida. Então, por volta de 12 anos, eu entendo que foi quando Cristo me chamou. E quando ele me chamou, foi um pacote completo, assim. Eu acho que tem dificuldade de entender as coisas, então ele falou assim: já vou fazer de uma vez só, né? Então, nesse período eu entendi que ele tinha me chamado, porque ele me ama, mas ao mesmo tempo ele tinha me dado uma tarefa.
E eu cheguei em casa e falei para minha mãe, olha, eu vou ser pastor. E ela... Meu Deus! E ela falou... Hoje ela conta isso, ela fala, guardou no coração e ficou esperando. E quando eu tinha 17 anos, eu me apresentei na igreja. E fui pro presbitério. E eu acho que também tinha um monte de gente com muita fé ali. E aceitaram. E com 18 anos eu estava no seminário. Glória a Deus. Seminário em Campinas. Fiz o seminário. Com 22 anos eu fui ordenado. Meu Deus. Mais um monte de gente com fé nessa época também, né? Porque era muito novo, né? A psicologia veio bem depois da teologia? Porque eu saí do colégio e entrei no seminário, né? E aí eu fiquei por 10 anos como missionário, trabalhando com população carente. Nordeste, pessoas na beira de estrada, né? E nesse período eu comecei a sentir necessidade de ter uma ferramenta para cuidar dessas pessoas, porque eu lidava diariamente com gente que era usuário de droga, que tinha sido abusado de todos os tipos que você pode pensar, e eu entendi que era uma ferramenta a psicologia e comecei a fazer a faculdade. Então, a faculdade veio depois, né? Na verdade, eu terminei o seminário, fiz um mestrado em teologia, aí comecei depois o curso de psicologia. Só que aí, como eu já tinha uma formação, tem pós-graduação que eu tenho que é antes da formação. Entendo bem. Porque eu tinha o acesso, como já era graduado, então teve coisa que eu fui fazendo simultaneamente. Eu nunca consigo fazer uma coisa só, por vez. Então, sempre tem mais de uma coisa junto. E a minha formação aconteceu assim. Nessa época eu morava em Bauru. Bauru é uma cidade que tem 2 instituições muito importantes de saúde mental, especialmente com crianças. Então participava de fórum, participava de congresso. E esse meio dos transtornos do desenvolvimento foi chegando, né? Mas chegou mesmo com o meu filho. Quando o meu filho nasceu... Eu tinha por volta de 1 ano, aí a médica que já acompanhava a família por causa da minha filha, começou a sinalizar que o Benício tinha alguma questão. Eu acho interessante, doutor, falar sobre isso, porque hoje a gente entende que diagnosticar a criança é um pouco mais difícil, né? Uhum. Quer dizer, não dá, mas existem sinais. Sim. E isso não é muito falado, né? Uhum. E eu sempre falo, quanto antes a gente iniciar o processo de intervenção, maior vai ser o sucesso no tratamento e conduta de vida. Sem dúvida. Então, no caso do Benício, você também percebeu ou não? Aí é que acontece a questão. Porque como eu já era da área da psicologia, a médica apontava coisas e eu falava, mas não é... De criança. Eu faço isso. Eu sou assim. Ele chegava e ia brincar com os blocos, porque na sala da médica tinha um monte, e ele separava os blocos por cor. E aí a médica falava pra mim, olha lá, você não tá vendo? Ele tá separando por cor. E de verdade mesmo eu respondia, mas tem outro jeito de brincar, a não ser primeiro separar as cores, para depois a gente começar a brincar? Como que você brinca tudo bagunçado? Aí ela me olhava assim, acho que ela pensava, não vai dar. E aí tinha carrinhos, e ele colocava os carrinhos um atrás do outro. Aí ela falava, olha lá, ele tá enfileirando. Eu falei, você já viu na rua como que os carros andam? Eles andam um atrás do outro. Então é assim que brinca. Aí eu acho que ela falou, não vai dar. Acho que ela pensou assim, você não tá vendo que você também... Mas aí o que aconteceu? Eu ainda tenho, né, colegas que foram meus professores na época da faculdade e tudo. E aí eu procurei um deles e falei, olha, estão falando, né, você quer fazer uma avaliação e tudo? E na verdade ele começou uma parte por causa do Benício. E aí, no final das contas, resumindo a história, eu que fui diagnosticado, o Benício também, né? Quantos anos você tinha quando foi diagnosticado? Eu tinha 34, mais ou menos. Meu Deus. Gente, vocês estão entendendo? É sobre isso que a gente vai aprofundar, porque hoje existe uma quantidade de diagnósticos de autismo tardio, né? A gente vai falar como se fosse de forma totalmente simples, então, até o que é o autismo, né? Você colocou as características que a gente tem que estar atento, mas fato é que a gente vai ter um boom aí.
Exato. E como é que a gente vai lidar com isso, né? Mas aí eu acho que tem uma coisa importante, né, a ser dito. Eu passei a ser autista com 34 anos e a resposta é não. Então, quando a gente volta na história, eu sou o segundo filho dos meus pais. Tenho uma irmã mais velha, 3 anos mais velha que eu. A minha mãe é daquela época que ela teve 7 irmãos, então ela ajudou a criar alguns dos irmãos dela, então ela conhecia criança como, né, habituada com um monte de criança. Tinha a minha irmã, então ela estava familiarizada com aspectos de desenvolvimento de uma criança. E quando eu nasci, tudo bem, uma criança quietinha, até aí nenhum problema, só que ela começou a achar estranho porque eu não acordava para mamar, por exemplo. Ela tinha que me acordar e muitas vezes eu nem terminava porque eu dormia. Mamando. É uma questão de sobrevivência. Sim. Né? Ela ia me ver no berço, eu estava acordado sem chorar. Estranho. Aí ela me levou no médico. O médico me diagnosticou. Preguiça. Falou, ele é preguiçoso, daqui a pouco ele vai começar. Ela, não satisfeita, levou em outro. O outro confirmou o diagnóstico. Preguiça. Não tem nada, né? E como falava naquela época, revirou. Não tem nada. E realmente, olhando, peso adequado, crescimento adequado, desenvolvimento motor dentro do esperado. E aí, eu sabia falar, mas eu só falava com eles, com a minha mãe, meu pai e minha irmã. E quando eu tinha por volta de 5 anos, a gente sofreu um acidente muito grave e eu fiquei sozinho com parentes, porque os meus pais ficaram no hospital. Ali eu tive que começar a falar. Mas até então minha mãe sempre me levou nos médicos e todos os médicos, não, ele é quieto, ele é sistemático, ele é isso, ele é aquilo, ele é chato, ele é qualquer coisa. Metódico. E nunca observando isso. Quando aconteceu o acidente, eu fiquei sozinho, de certa forma, tudo o que aconteceu dali para frente era trauma do acidente. Nossa. Então, até esses 10, 11 anos, dos 5 aos 11 era trauma do acidente. A partir dos 11 era mau comportamento. Porque aí tinha a influência dos outros. E depois, quando eu fui para a igreja, aí as coisas foram se ajustando, escola e tal. E aí é aquele negócio, ele é sistemático, ele é assim mesmo, mas ele não come tal coisa, mas é porque ele não gosta, não sei o quê. E a vida inteira teve uma razão para explicar as coisas. Então, não é que com 34 anos eu passei a ser autista, passou a ter um nome aquilo que eu tinha. Sim. Quando a gente volta na minha família, eu tenho um tio possivelmente esquizofrênico, que faleceu, e tem uma tia que hoje seria diagnosticada com autismo. E fora os outros que são diferentes sem diagnóstico. Então, fazendo esse retrospecto, a gente olha hoje, se essa criança chegasse hoje para uma avaliação, na hora você ia falar, olha, tem muitas características aqui, a gente precisa investir, terapia, fono, habilidade social, uma série de coisas, porque tem alguma coisa que não está em ordem. Mas 40 anos atrás, olharam e falaram, é preguiça. Meu Deus. Então, a gente precisa entender que, assim, nossa, mas agora todo mundo é autista. Não, sempre foi. Mas era uma época em que esse foi o diagnóstico. Eu não estou brincando, esse foi o diagnóstico. Ele é preguiçoso. E eu acho interessante, doutor, você colocar que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Exato. Não é um negócio que, eu peguei autismo, né? Ou eu desenvolvi o autismo. Não, já as características todas estavam lá quando criança. E aí, talvez, acho que a gente pontua isso depois, mas né, sem deixar de pontuar isso, a grande questão da avaliação é a anamnese. É esse histórico. É quem é essa pessoa. Como que ela veio até aqui. Quais foram as adaptações que ela fez, né? Senão é uma testagem. E o que eu achei legal foi o que você me falou lá no bastidor ali, quando a gente estava conversando, né? Não é só ouvir da pessoa, mas quem convive com a pessoa também. Sem dúvida. Porque se você me perguntasse, eu ia falar, não, eu tenho muito incômodo, eu não consigo mesmo estabelecer relações, eu acho difícil essas coisas.
até mesmo nesse campo, né, eu tive... praticamente a Raíssa foi minha namorada e casei com ela. Então, uma série de coisas que eu não vejo como um prejuízo, mas passaram. Com certeza tinha um cenário, tinha um contexto que para mim eu não tive a sensibilidade de perceber determinadas coisas, e ora isso pode ter salvo a minha pele, mas com certeza me privou também de uma série de outras coisas, porque simplesmente você não percebe o que está acontecendo. E eu acho que tem muito estigma, né? Acho que a população entende o autista como uma pessoa inábil, uma pessoa com... só é autista quem é cognitivamente ineficiente. Uhum. E antes a gente tinha até, né? Dentro do espectro, a gente tinha algumas classificações. Hoje, se eu não me engano, a gente não tem mais isso. Sim, hoje a gente tem uma mesma nomenclatura para tudo isso, que é o transtorno do espectro autista. Então, o espectro é exatamente essa ideia de que eu posso, se fosse possível avaliar assim, eu posso ter uma linguagem hoje de 0 a 10, 8, eu posso ter o cognitivo de 0 a 10, 7, habilidade social eu tenho 4, sensibilidade sensorial eu tenho 7, e aí essa é a minha configuração, enquanto que outra pessoa que também é autista vai ter essa configuração completamente diferente. E aí é claro que é confuso, eu concordo que é confuso o diagnóstico como é hoje, porque eu posso ter alguém diagnosticado com autismo que tem um nível 3 de necessidade de suporte, que tem um QI 50 e que é não verbal. E aí eu ou uma outra pessoa tem um QI 140, tem a capacidade verbal e é a mesma coisa, né? Então, eu entendo também que é confuso, existe uma discussão no mundo acadêmico sobre como que isso fica, mas eu acho interessante sempre voltar para o aspecto histórico do autismo, porque se a gente voltar para o primeiro caso do autismo, né, pelo menos estudado assim, né, lá em 1943... Essa pessoa... É muito recente, né? É muito recente. E assim, a gente está falando de 80 e poucos anos, sendo que estudos mesmo, a gente está falando de 40 anos para cá. Porque em 40 anos o autismo era um subtipo de esquizofrenia, um subtipo de transtorno de desenvolvimento, mas não essa configuração é extremamente recente. Mas só para pontuar isso, o primeiro caso foi um homem que faleceu com, sei lá, 80 anos, era cristão nos Estados Unidos, era presbiteriano, inclusive. Nossa. E ele teve uma vida funcional, ele teve profissão, ele fez faculdade, ele teve uma vida que, se você tem esse estereótipo do autista, recluso, ele não faz parte. Então, eu gosto de pontuar assim, o primeiro caso não é essa estrutura que se formou depois. Agora, é claro, ao longo do tempo, a gente foi encontrando características muito severas, né? Então, a gente vai ter 3 em 4 autistas com deficiência intelectual. E é tão díspare, né? Ou com a deficiência intelectual, ou com o nível de superdotação. Mas se fosse para colocar assim, 70% então, 75% tem deficiência intelectual. 5%, 4% teria altas habilidades. E aí a gente tem um intervalo aqui de pessoas que teriam um intelecto como o da população, da maior parte da população. Entende? Então, de novo, a gente corre para aquelas coisas do filme. Uhum. Né? Então, esse universo acaba estigmatizando. Então, sei lá, agora tem... Nem sei se eu posso falar o nome dessas coisas. Tudo. Aqui é redireção. Pode falar. O Sheldon lá, o mini Sheldon lá, o pequeno Sheldon. E aí todo mundo fala, olha, aquela é a característica do autismo. Então, aquela é a característica de 5% dos autistas. Se é que o que espera retratar ali é um menino autista.
Verdade. Tem famílias que eu trabalho que quando a gente dá o diagnóstico, a família foca só no QI, nas altas habilidades. E aí esquece que aonde o paciente precisa de mais suporte, não é no que ele... Nossa, olha, meu filho é... E é triste, né? Sim, porque aí corre o risco de negligenciar, né? Isso acontece muito na escola, sempre tem esse contato com a escola para fazer as avaliações. E muitas vezes a família, eu já entreguei o relatório, já fiz a devolutiva, já conversou com a escola e eu vou conversar depois. Quando eu chego lá, professor, coordenador, tá todo mundo lá assim com uma cara do tipo, esse relatório tá errado. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, porque chegou aqui, falou que ele tem um QI de 120, não sei o quê, mas o menino não consegue fazer a tarefa. Eu falei, mas tudo isso tá no relatório. Mas aí a família olha para esse aspecto e esquece que o menino não consegue soletrar. Sei lá, com uma fase que já era para ter essa capacidade. Então, por mais que você explica para a família, né? E muitas vezes essa capacidade intelectual maior, hoje a gente tem muitos vídeos na internet da pessoa falando, eu sou um superdotado que falhou na vida, eu sou um superdotado que deu errado. Por quê? Porque lá atrás colocou isso como um peso, não deu suporte, não percebeu se tinha outras questões a serem trabalhadas, e hoje o que a pessoa sente eu falhei, né? Eu tinha que ser, sei lá, na concepção de sucesso, né? Eu tinha que ser milionário, eu tinha que ter uma empresa, eu tinha que ter realizado grandes coisas, e eu não consegui. Mas porque muitas vezes não teve o suporte, e numa avaliação bem feita, sempre você vai ter coisas muito boas e coisas que precisam de atenção. Sim. E a gente foca o trabalho naquilo que é para melhorar ali, né? Sim. É muito bom quando tem um intelecto alto, porque você tem mais ferramentas. Sim. Mas... Até o processo de psicoeducação do paciente, né? Ele consegue entender o que precisa ser feito, né? Depois de uma elaboração eficiente, ele consegue entender o que precisa ser feito, enquanto que o contrário é um pouco mais difícil. Exato. Exige mais, né, da família, enfim. Sim, e assim, né, a gente precisa olhar para aquilo que a criança, que o adolescente, que o adulto, ele tem de habilidade, né? Só um exemplo sobre isso, eu atendo uma pessoa, um menino, que ele teve paralisia cerebral lá atrás e tudo. E ele chega para mim com um relatório de um QI com menos de 50 pontos. E aí a gente, né, bom, então o que eu faço? Tem um planejamento prévio, tal. E o menino chega e em habilidade social, ele é 200. Habilidade social, ele é 200. Cumprimenta todo mundo, é educado, sensível, percebe as coisas, tal, pá. Se eu quiser olhar para esse aspecto do QI, com certeza eu vou falar, ele não está pronto, não dá, é difícil. Mas a habilidade social desse menino é excelente. Nossa. Vamos pensar na igreja. Se eu julgar esse menino pela capacidade de memorizar versículos, talvez ele não... Agora, se eu colocar esse menino numa recepção... Nossa. Ele recebe todo mundo com um sorriso, é genuíno. Você se sente bem junto com ele e tal. É isso. Né? Mas a gente tem ainda um processo muito grande, né, para psicoeducar não só a família, as pessoas. O ambiente, a sociedade de um modo geral, né? Sim. Quando você recebeu o seu diagnóstico, você sentiu alívio ou teve aquela coisa da negação, assim? Eu sempre conto isso porque foi assim, ele é meu amigo, ele me entregou o resultado e ele falou assim, olha, eu não tenho dúvidas do que está aqui. E aí, não era para ter falado, eu pensei, mas acabei verbalizando isso. Eu pensei, o que eu faço com isso agora? Eu falei assim. E aí ele me respondeu, ele falou, só temos eu e você aqui na sala, se você quiser rasgar e jogar fora, você está protegido pela ética, eu não posso contar. E se você não contar, ninguém vai saber. E na hora eu pensei assim, que igreja vai querer um pastor autista? Né? Porque eu sou o estereótipo, não tem empatia, não se importa com as pessoas, é egocêntrico.
Aí passou pela minha cabeça assim, mas eu ainda sou psicólogo. Aí veio o outro pensamento, tipo, mas quem que vai querer um psicólogo autista? Porque Sim. aí aquela coisa assim, tudo que eu me preparei para fazer na vida, eu não sirvo para fazer. Passei anos estudando para ser isso e eu não sirvo para isso. Porque eu tenho um diagnóstico que diz que eu sou incapaz. Meu Deus. E aí eu saí dali e fiquei, e aí assim, tem uma questão histórica. Essa tia, esse tio, uma série de coisas que aconteceram na minha família, foi sempre lidaram muito mal com isso. Meu avô não aceitava, se alguém falasse que ela tinha alguma coisa, ele ficava bravo. Enfim, uma série de coisas que, assim, deficiência, déficit, esquece. Ignora isso, finge que não acontece e tal. E eu cresci nesse ambiente. Então, eu parei para tomar um café com um papel na mão, assim, e fiquei pensando o que eu ia fazer. Pensei, né? Falei, vou jogar isso fora e a hora que a Raíssa me perguntar, eu falo, não deu nada. Por outro lado, o pensamento que me fez mudar foi, o Benício vai precisar de ajuda. E aí, em algum momento, ele vai falar, mas meu pai age muito parecido comigo. Eu preciso de ajuda. Você não precisa de ajuda? Sabe? Nossa. E aí eu falei, não, ali, né, pensando, eu falei, não, eu não vou seguir esse caminho que a minha família seguiu, por causa muito, pelo Benício na época, eu falei, não, eu preciso lidar com isso aqui, não vou jogar para debaixo do tapete, né? É claro que é muito confuso você chegar, porque a pessoa vê você pregando todo domingo, aí você chega e fala, então, descobri que eu sou autista, a pessoa fala, como assim? Como assim? Né? Do Benício, é claro que ele sabia. O Benício teve um período que ele... Dá para dizer que ele era não verbal e tal. Mas foi um movimento muito grande que aconteceu, né? E aí não só o meu pensamento foi para... Eu preciso fazer isso por causa dele, como... Eu comecei a falar disso com as pessoas e aí começou a surgir um monte de gente, assim, saindo... E falando, não, mas eu também tenho isso, fulano tem aquilo e tal. E aí eu falei, bom, eu acho que isso aqui dá para servir as pessoas com isso aqui, já que não tem como fugir, eu vou servir as pessoas com isso aqui. E aí eu criei um Instagram, chama Cristão Autista. E comecei a compartilhar coisas. Cristão Autista. Pessoal da edição, coloca o arroba aí, por favor. E aí eu comecei a compartilhar algumas coisas, aí é claro que teve um tempo que eu fiquei meio desanimado, assim, meio cansado disso, mas hoje tem um conteúdo lá, e falando exatamente sobre isso, né? E eu sempre enfatizava, essa é a minha história, essa é a minha condição, mas pode ser que você se identifique com isso aqui me ajudou, pode ser que ajude você, né? E a gente... foi caminhando assim, e hoje é incrível, assim, as mensagens que chegam, não porque, nossa, o que você falou, nunca ouvi, mas de pessoas falando, olha, me ajudou nisso, me ajudou naquilo, eu tô fazendo isso também, tal. Então, é muito legal. E quando você trouxe pra Raíssa, que a mulher, ela tem a tendência de, eu tinha certeza. Foi exatamente o que ela disse. Porque elas nascem neuropsicólogas, né? A gente conhece os maridos melhor do que qualquer outro profissional, né? E a dor deles dói na gente também. Então, eu acho que quando vem um alívio a partir de um diagnóstico e de uma conduta como a tua, de usar isso pro bem e pra falar pra tanta gente, pra ela também deve ser, não, tá tudo certo, né? De vez em quando eu brinco com ela, eu falo, meu diagnóstico tá errado, não tem nada disso. E aí ela fala, tá errado sim. Acho que ela, com certeza, né, agora a gente tá indo para 16 anos de casado, com certeza ela é a pessoa que mais entende os prejuízos, infelizmente, né? Ela é quem mais entende os prejuízos disso, né, porque...
socialmente a gente tem uma máscara, uma camuflagem, a gente consegue lidar, mas quando chega em casa ou quando acabou a programação e entra no carro, aí aquilo cai, né? E não é uma coisa que se faz intencionalmente, é porque é uma questão de sobrevivência, muitas vezes, assim. E aí é a pessoa que lida com isso. Né? Porque às vezes o que você dá lá na igreja para a sociedade, para a comunidade, é o que ela precisa também, mas é impossível, porque o esforço deve ser gigantesco. Sim. Né? Essa coisa da habilidade social, eu acho que a gente precisa, se você identifica isso no filho, enfim, em alguém, isso é o que a gente precisa trabalhar imediatamente, porque de fato é como se fosse uma cama de prego, né? Muito, muito. É como se o tempo todo você estivesse sendo espetado, incomodado, mas você sorri e tá tudo bem. Ah, mas e o barulho? Não, tá ótimo, tá tudo certo. E no final das contas, isso tem um custo altíssimo, né? Por isso que 50% dos autistas são deprimidos, são ansiosos, tem, né, uma série de comorbidades assim que, via de regra, é por isso que ele chega no tratamento de saúde mental. Nunca é pelo espectro inicial. Quer dizer, na maioria das vezes, né? Quando a gente pensa em um adulto que é um nível de suporte 1, não. Ele vai chegar pela comorbidade. Ou por essa questão como aconteceu comigo do meu filho. Né? Aí você começa a olhar isso e associar, e aí vai fazer uma entrevista com esse pai, com essa mãe, né? Faz a pontuação, fala, olha, você não enxerga essa dificuldade no seu filho porque você funciona assim, só que esse funcionamento não é um funcionamento adequado ou melhor, e aí acaba sendo diagnosticado. Mas o que acontece muito, já aconteceu, né, muito, é a pessoa chegar e falar, olha, eu tô procurando psicoterapia porque eu tô ansiosa, deprimida, transtorno, né, pós-traumático, uma série de coisas. E aí você começa a acompanhar a pessoa e, é claro, ela está deprimida agora. Mas a causa da depressão é uma sobrecarga sensorial, uma sobrecarga social que ela não está conseguindo lidar. Talvez uma coisa importante dizer é que hoje a gente tem 2 grandes critérios para o autismo. Né? O prejuízo na comunicação e interação social e padrão restrito de comportamento. Restrito e repetitivo de comportamento. Esses 2 critérios, eles são critérios que incomodam quem não é autista e tem que lidar com esse autista. Mas a pessoa autista não se incomoda com essas 2 coisas. Ah, mas você não vai ter amigos. Tá tudo certo. Talvez incomoda na adolescência, né? Não ter amigos e tal. Mas você não tem a necessidade, assim, de ligar e ficar 2 horas no telefone com alguém? Nenhuma. Gente, outro dia eu fiz essa pergunta para um paciente. Você não quer? Você não tem vontade? Não, Edi, eu não tenho vontade. E é verdade. Parece assim, não, mas é verdade. Mas você vai falar isso para uma pessoa como eu, que sou o extremo oposto, né? Da socialização e das galera e tudo mais. Uhum. E esse a gente ainda tá em fase de investigação. Então, agora te ouvindo, já tem um alertazinho aqui que precisamos investigar. Você pergunta para a pessoa, mas você não se incomoda de ficar sozinho? Não, eu adoro ficar sozinho. Mas sério mesmo? Sério. Sem problema. Mas ir ao cinema sozinho? Ótimo. E se der a sorte de não ter ninguém ainda, assim, aquela sessão... Tem um que fala assim, eu adoro jantar comigo. E falando do jeito que eu tô falando aqui, parece até como se fosse, nossa, Mas eu tô sendo sincero, a pessoa ela não sente essa necessidade. E o padrão restrito e repetitivo, ele é altamente usado para se organizar. Então eu preciso do ambiente organizado porque aqui dentro já é uma bagunça. Então, se eu tenho essa organização externa, isso me acalma, me ajuda a me organizar. É horrível isso, porque assim, no trânsito, você fica tentando organizar os carros na cabeça. Deus do céu. E você olha assim, você fala, gente, por que as pessoas não andam nessa fila aqui? É estranho falar isso, né? Mas
é altamente... Nossa, os livros lá por autor, por corpo, as camisas organizadas, é fantástico, é excelente isso. Agora, quer saber o que incomoda a pessoa autista? As questões sensoriais. Muito barulho? Aí o barulho, a luz, o toque... cheiro. A temperatura. A temperatura é terrível. Tá calor, nossa. Aí fica úmido, aí a roupa cola. Aí você... E aí, assim, né? A minha fase Porque quando eu fui diagnosticado com autismo, também veio junto altas habilidades. Fui diagnosticado com as duas coisas. Pode ser separado? A pessoa pode ser só altas habilidades? Pode. Mas aí, não bastando uma coisa, eu fui duas. Aí eu falei, do autismo eu não tenho problema. Mas esse negócio de altas habilidades não acho na minha vida. E aí você vai lá e faz o retrospecto. Estudava em escola pública, 40 alunos numa sala, um ventilador de metal, fazendo barulho. As janelas eram aquelas que abria só um pouquinho assim, numa cidade que tem uma média de temperatura de 35, 40 graus. Aquela sala devia estar, 45 graus. Professora falando e todo mundo junto, com gente batendo, fazendo barulho. Qual é a chance de aprender? Nenhuma. Você é um sobrevivente. Não me vejo assim, mas... Meu Deus do céu. Mas e a minha realidade ainda é boa. Eu ainda tinha uma escola com paredes. Tem muita gente nesse país que vai estudar. É verdade. Então, você olha e fala, olha só quanto potencial não se realiza por falta de estrutura, por falta do básico. Entende? Meu Deus. Vou fazer uma pausa aqui só para eu... Gente, que programa. Meu Deus do céu. Bom, vamos agradecer os nossos apoiadores, né? Vamos começar com a Roy Seguros, que está aqui no Redireção, suportando e apoiando a gente desde que o Redireção começou. Roy Seguros é uma empresa de seguro-saúde, seguro de vida, enfim, tudo dentro desse assunto aí, seguro. Vocês podem procurar Roy Seguros. O pessoal tem lá os seus princípios e valores pautados na palavra de Deus. E como eu sempre digo, a gente tem que apoiar aqueles que apoiam a obra de Deus. Então, conheça você aí, a Roy Seguros. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Arranjo do dia, Sarinha, muito obrigada por florir a nossa vida. A Sara, ela tem uma empresa de assinatura floral. Nós tivemos ela aqui no Redireção, volta aí alguns episódios e entenda como o Arranjo do Dia é um testemunho vivo da graça de Deus na vida dela, na vida de tantas pessoas que ela tem a oportunidade de colorir, de embelezar as casas. Ela também tem uma loja, um ateliê de flores que fica lá no CJ Shop. Então, se você aí, independendo da ocasião, precisa de flores, entre em contato com o pessoal do Arranjo do Dia. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Doutor Leonardo, eu tô assim, sabe aquela sensação de que eu estudei tanto já na minha vida e tem aulas que você sai e fala assim, gente, eu podia ouvir ele falar às 10 horas, eu tô me sentindo assim, porque são muitas informações de um jeito tão organizado, típico, né, do autohabilidoso, do TEA, e que eu acho que vai trazer tanta clareza para tanta gente. E uma coisa que você colocou aqui no começo, né, falando do Benício, é o estado de negação que a gente tem, né,
Não, veja bem, não sei se é assim. Uhum. E eu acho que esse é um tabu que a gente precisa quebrar, né? Pra gente poder ajudar de forma efetiva aqueles que sofrem tanto dentro do espectro autista. Porque é o que você falou também, né? As pessoas chegam deprimidas, ansiosas, e aí você vai descobrir o autismo depois de tanto tempo. Exato, né? Depois que o prejuízo já se instalou, né? O que eu vejo hoje eu atendo mais eu vou talvez dizer assim, né? Eu atendo mais o diagnóstico do que necessariamente um grupo, uma faixa etária. Então, hoje eu tenho paciente criança, tenho paciente idoso, tenho paciente, né? Especialmente na avaliação, né, neuropsicológica, eu trabalho assim. E muitas vezes eu tenho encontrado pessoas já idosas ou numa faixa etária ali em cima que perderam um relacionamento, que romperam um casamento, e quando a gente faz a avaliação agora, a pessoa fala, então a questão da dificuldade do toque, a questão da dificuldade dessa conversa profunda, então é isso? Nossa. Tem nome? Porque para aquele que não tenha o diagnóstico, ele soa como desinteresse. Desinteresse, né? Ou então, não tem saudade, não tem afeto, não expressa afeto, não me ama, é muito egoísta, só pensa nas coisas dele, né? Quem tem os hiperfocos aí sabe como que isso funciona, né? Você pega um interesse e parece que o mundo ficou preto e branco, só tem aquele interesse colorido, aquilo brilhando ali. E aí a gente, inclusive em igrejas, acho que essa é uma coisa importante, a gente olha pouco para o aspecto dos casamentos, tanto de uma criança que foi diagnosticada e como esse casamento vai ficar, porque muda completamente esses papéis, e a gente tem um monte de dados aí dizendo que sei lá, até 70% dos casamentos, dos relacionamentos acabam quando tem um diagnóstico de uma criança, mas também olhar para essa pessoa autista, TDAH, transtorno de personalidade, e a dificuldade que ela tem de manter esse relacionamento. A prevalência é mais masculina? Do autismo? Essa é uma boa discussão, né? Historicamente, o autismo está relacionado com meninos, porque os primeiros estudos majoritariamente eram meninos. Então, quando você tem uma descrição desses sintomas, são sintomas em meninos. Entendi. E aí, vamos voltar 80 anos atrás, o que era esperado socialmente de um menino e de uma menina. Uma menina quietinha, focada... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Depois disso, a gente vai ter testes que foram feitos baseados nesses sintomas, ainda dentro dos meninos. Então, o que a gente vai dizer é que por um longo período, os instrumentos, os testes, eles eram muito mais sensíveis a sinais de autismo em meninos do que em meninas. Mas aí eu gosto de dados, né? Então, assim, 2011, a gente tinha uma estimativa de 8 meninos para cada menina diagnosticada. Nossa. 2021, 3 meninos para uma menina. Então, não foi que os meninos diminuíram. A gente está vendo que o aumento de diagnósticos, mas que esses instrumentos, testes, os próprios profissionais se tornaram mais sensíveis aos aspectos das meninas. Uma menina consegue manter uma amizade, até mais de uma amizade de verdade, profunda. Coisa que se você fizer uma pergunta dessa para um menino, ele não vai ter. Eu costumo dizer que eu tenho amigos, porque eles são meus amigos. Desculpa, gente. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, amigão, né? A gente sempre se fala em 2 datas. 4 de março, que é meu aniversário, e 12 de março, que é o dele. Mas a gente... E passa o ano inteiro. A gente sempre fala que a gente é super amigo. Mas assim, é isso. Gente, vocês estão entendendo? Ai, é que eu não posso falar mais, mas é que eu vivo tanto isso na família, sabe? Por outro lado, eu tenho um amigo que é TDAH. E aí funciona, ele vem na minha casa, ele me chama para as coisas, ele me liga, você entendeu? Ele,
ele. O movimento é sempre dele. É claro que aí eu faço um esforço, eu falo, não, eu também preciso fazer isso e tudo. Lá na Francescato a gente tem bastante paciente autista com a comorbidade, com o TDAH associado. Sim. É que a disfunção executiva, ela também está no autismo. Uhum. Funciona diferente, né? O cérebro vai funcionar diferente, mas essa questão da função executiva para o autismo também tem ela é muito mais evidente no TDAH, mas também acontece no autismo. Então, e outra, eles são do mesmo grupo, né? De neurodesenvolvimento. Então, eles compartilham sintomas, né? Uhum. Eu, para dizer a verdade, eu tenho uma tendência a tentar esgotar um diagnóstico. É porque quando a gente vai pro autista, né, e o TDAH, gente, é extremo oposto. O TDAH é desorganizado, parece que vive enfim, de forma muito simplista, né? Não, sim. E o autista, ele precisa dessa organização até para sobreviver, que é o que a gente está colocando aqui, né? Mas isso quando a gente olha para a criança. Se a gente fizer uma avaliação em um adulto, isso já está diferente. É verdade. Porque ele já teve que se adaptar. Né? É claro que a gente tem índices também, aí de novo, com os números, né? Adoro. 15% de autistas adultos estão empregados. Nossa. Por quê? Muito difícil. Muito difícil. Né? E quanto mais nível de suporte tem, mais difícil é essa... Aí, se você pega o TDAH para olhar esses dados, você vai ver... Muita gente, assim, com trabalhos de 6 meses, 1 ano, 2 anos, a não ser que seja a própria empresa. Mas porque não dá conta, não consegue ficar no mesmo lugar. E a família, aí falando do diagnóstico já na vida adulta, né, adolescência, aquela coisa mais tardia. A família precisa entender a importância do papel, né? Não é de aceitação, mas é de entender o que de fato é aquilo. Porque o que eu vejo no dia a dia é uma cobrança em cima desse paciente que ele não dá conta de entregar. Uhum, sim. Por exemplo, com crianças, eu trabalho assim, né? Eu recebo essa criança, atendo ela muitas vezes uma vez e os pais uma vez na semana. Assim... Uma semana a criança, na outra os pais. E a gente vai fazendo intercalado. Mas o atendimento não tinha que ser para a criança mais tempo? Na minha concepção, não, porque eu fico 1, 2 horas por semana com essa criança, enquanto os pais passam o restante do tempo. Então, é uma intervenção na criança e o treino dos pais. Intervenção na criança, treino desses pais. Depois isso passa para 3 semanas e assim a gente vai desenvolvendo. Com o adulto é mais difícil, né? Como que a gente vai trazer essa família o tempo todo para cá? Mas eu ainda insisto nisso, esse contexto, né, ali precisa de um ajuste, né? Porque essa família sofre, acho que tem que ter esse reconhecimento. Tem expectativas absurdas em cima dessa pessoa. Né? E ao mesmo tempo a pessoa também sofre, porque ela não quer fazer determinada coisa, mas... Apóstolo Paulo, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Uhum. E é muito triste essa falha na comunicação. Então, a família tem que fazer parte mesmo do tratamento. Não tem jeito. Não acho que tenha que dê resultados consistentes a gente isolar essa pessoa e falar, não, é só com ela que eu... É claro que tem um acordo com a pessoa, né? Falar, olha, o jeito que a gente vai trabalhar é assim. Então, as sessões são suas, aquilo que você trouxer é seu, eu não vou falar não vou contar para as pessoas aquilo que você está me trazendo, a questão ética, mas sempre tem um combinado, olha, este assunto, e aí, às vezes tem um convencimento mesmo, eu preciso que a gente lide com isso, e aí acaba dando certo. Você ainda faz terapia? Neste momento eu estou sem, neste momento, mas... Fiz por muito tempo. Qual a idade do Benício hoje, doutor? Hoje ele tem 7. E você você não, né? Foi percebido muito mais cedo. Ele com, na verdade, 1 ano. Na verdade, assim, quando começa ali os marcos, né? Andar, falar, era para ter, ela já começou a sinalizar. Entendi. O jeito dele, a interação que ele tinha, olhar no rosto...
tem essa questão, né? O autista, ele tem uma tendência a olhar mais essa faixa da boca, enquanto que as outras pessoas olham mais para os olhos. Então, não estou dizendo que esse é o critério que... Eu tenho um problema com esse negócio de falar sintomas, porque aí a pessoa fala... É autista. Mas eu acho importante a gente deixar essa pulga atrás da orelha da galera, porque o que a gente está dizendo aqui não é... A gente não está diagnosticando ninguém, mas a gente está dizendo que existe aí alguns sinais. E mãe tem muito disso. Você falou da sua mãe, né? A mãe tem aquela coisa de... Tem alguma coisa errada. E às vezes a gente tem até dificuldade de aceitar, achando que é coisa da cabeça da gente. Mas, de novo, quanto antes eu buscar ajuda e a intervenção correta, mais qualidade de vida eu vou promover ao meu filho e à família, né? E tem uma coisa que é importante dizer sobre isso, que é assim. Talvez o pensamento das pessoas eu vou lá, faço a intervenção, paro, aquilo que foi adquirido... Está adquirido. Não é assim que funciona, especialmente para o autismo. Se eu paro essa intervenção, eu vou perdendo. Por quê? Porque essa criança, ela continua desenvolvendo, ela continua crescendo, ela vai chegar na adolescência. A adolescência para o autista é uma coisa terrível. Assim, tá, mas tem um autista que eu conheço que é adolescente que ama. Tá, mas a maior parte dos outros vai falar, olha, terrível, horrível. Por quê? Porque é a fase do grupo, é a fase da paquera, é a fase do que eu sou, que eu faço, né? E aí a gente vai ter uma série de questões sensoriais acontecendo, né? Sexuais, inclusive, desenvolvimento. E aí, como que eu lido com isso? O que faz? O que não faz? Né? Eu tive, ao longo do tempo, pacientes meninas que uma delas sabia que ficaria menstruada dias antes. Antes da TPM, ela já tinha avisos. Então, assim, hipersensível, né? Sabia exatamente tudo que ia acontecer. Enquanto que tinha outra que ela... Teve uma situação que chegou a sujar a calça na escola e ela não perceber o que tinha acontecido. Alguém falou para ela, olha, sua roupa tá suja. Meu Deus. Né? Hipersensível, então é uma coisa que é muito confusa. E aí, imagina isso numa escola, adolescentes, como que fica essa menina, qual que é o grupo que ela... Então, adolescente é um caso à parte, assim, é um grupo ainda negligenciado nas coisas, né? Mas que precisa de uma atenção muito grande. Porque a próxima fase, se você trabalhar bem a adolescência, a próxima fase é um pouco mais ok, né? Se você negligencia essa fase da adolescência, os processos de poda neural... Aí é muito complicado, né? Eu nunca tinha pensado, mas a respeito dessa hiper e hipo, né? Realmente são extremos mesmo. Ou sente muito, ou sente nada. Exato. E até, enquanto foi criança, tem comportamento que é aceito, tem condições que a gente releva. Quando chega na adolescência, você fala, não, isso é birra, isso é malcriação, né? Então, tem que ter um olhar para tudo isso. E tem que entender também que esse adolescente autista é um adolescente antes de ser autista. Ele é adolescente. Então, tem os desafios da própria fase que são potencializados com essa questão do diagnóstico. E aí, se a gente não olha para ele, não cuida dele, aí a gente vai ter uma série de dificuldades. Nossa, disfunção sexual que você colocou. Ou gosta muito, ou gosta nada... E drogas, e enfim, né? E aí é onde essa pessoa vai receber essa informação qualificada sobre sexualidade. Se na igreja a gente tem dificuldade em falar sobre isso, mas o mundo não tem problema em falar sobre isso. E aí qual é o modelo de sexualidade que vai ser aceito? Qual é o grupo? Ainda mais que na igreja a gente tem as questões sexuais como algo assim... A gente tem um viés muito para as questões do pecado, né?
que pautam muito esse lado do sexo e tudo mais. E quando você trabalha, por exemplo, eu tenho um caso de transtorno de personalidade borderline, que são cristãos. E essa paciente, ela tem uma necessidade absurda. E quando eu tento explicar para os pais que isso não é dela, né, mas do transtorno de personalidade que ela tem, é muito difícil. Pois é, mas aí a gente pergunta, quem vai ouvir esse adolescente falando sobre isso? Quem está disponível hoje para fazer isso? Infelizmente, muitas vezes a igreja não, mas tem um grupo solícito. Exato. E aí, não é aquilo, não tem a ver com essa direção, mas acaba que, poxa, é quem me acolheu, é quem cuidou de mim, é quem me ouviu. E aí, depois, é claro que a gente vai ter a gente vai cada vez tendo mais dificuldade para lidar. Gente, nós vamos gravar mais programas com ele, tá? Porque a gente só tem 5 minutos. Eu vou agradecer agora a Riveste Revestimento. Riveste também é um parceiro que tá aqui com a gente. Você que nos assiste, quer fazer uma reforma na tua casa sem muito quebra-quebra, sem muita sujeira, vocês precisam conhecer a tecnologia e o trabalho da Riveste Revestimento. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você. Doutor Leonardo, eu tô assim, perplexa. Eu já estudei em vários lugares e eu acho que eu nunca ouvi tanta qualidade de informação, talvez porque você viva além de estudar, né? E o teu critério, você falou que gosta muito de dados, de números, eu também, eu acho incrível, assim, estudo científico, análise de população, é muito incrível, né? A última pergunta, tá? E a gente já tá acabando, infelizmente. O Brasil tá muito longe de ter um trabalho eficiente nessa área? Estamos muito longe. Muito longe porque acho que um sinal disso é que quando eu era criança, nessa época que eu falei, quando a gente queria ofender alguém, a gente falava que a pessoa era débil mental. Você deve ter ouvido isso. É verdade. Retardado. Que são termos médicos, foram termos médicos, que caíram no hábito popular e passaram a ser uma ofensa. Mas lá atrás, débil mental, retardado, eram termos médicos. Como que se ofende alguém hoje? Você é autista. Autista. Então, eu tenho recebido pais que falam, olha, é quase que eles dizem assim, pode ser o que for, mas menos autista. Porque não querem que o filho chegue na escola e a escola precisa dar o suporte, só que para dar o suporte você tem que ter um relatório que diz, ele é autista. E o medo desses pais é que isso marque a vida dessa criança. É o estigma mesmo. E as escolas ainda estão bem longe de estarem preparadas, né? Algumas até... Os profissionais, né? A gente vê cada absurdo, né? O profissional batendo na criança, tirando sarro da criança. Então, não precisa ser profissional, né? Vai fazer outra coisa. Para você estar nesse local, você tem que ter vontade de estar ali, né? Eu só... comentando assim, eu não acreditei no que a minha professora falou para mim. Mas eu poderia ter acreditado. Eu tive amigos que acreditaram. Dessa época, eu tenho colegas que acreditaram. Alguns estão presos, outros já morreram. Ela falou a mesma coisa de mim que falou para eles, né? Que o nosso lugar não era ali e tudo mais. Eu não acreditei, graças a Deus. E os outros acreditaram.
Afinal de contas, é a professora que está falando. Claro, uma autoridade, né? Uma referência, né? Então, sem culpá-la, mas acaba que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Como profissional, para dizer assim, olha, é isso, mas olha só quantos caminhos para uma vida boa nós temos aqui, né? E não simplesmente fechar essa porta e falar, é inadequado, não serve, não dá, né? Ou então desencorajar, inclusive, a busca, né? Mas o progresso é pequeno, mas é um progresso. Exato, independente de... Uhum. E o pessoal que nos assiste, se quer te procurar, quer ser atendido, quer fazer neuropsicológico, como é que eles fazem? Você atende em Alphaville? A clínica que eu atendo fica lá. Tem os contatos aí da rede social. Sociais. O Cristão Autista é o que eu acesso mais, eu uso mais. Tá. Acho que dá para concentrar por ali. E aí a gente vai respondendo e fazendo esse trabalho com as pessoas. Muito obrigada. Que Deus te abençoe no ministério, na profissão, que tá tudo junto. Raíssa, já sou sua fã, tá? E é o que eu sempre digo, toda a possibilidade que eu tenho, né? Acho que é Lia Luft, se eu não me engano, ela fala uma frase que a infância é um chão que nós vamos pisar para sempre. Então, quanto antes a gente entender a ajuda que os nossos filhos, amigos, enfim, qualquer pessoa que ver esse episódio e achar que alguém precisa ver porque, de repente, vive uma situação parecida, ou pelo menos tenha dúvida a respeito, né? Envie esse episódio e, se Deus quiser, a gente faz uma comunidade de pessoas que têm informação com clareza a partir de tudo que a gente discutiu e falou aqui. Muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.